Olá, amigos, irmãos, tudo bem? Meu nome é Miriam e hoje eu estou aqui para nós fazermos mais um estudo do livro de Jeremias. Hoje nós vamos falar do capítulo 16. Nós vamos continuar apresentando as maravilhas que Deus faz por esse amado povo de Israel, um povo tão querido aos olhos do Senhor. Mas esse capítulo, ele será abordado sozinho, porque diferente dos demais capítulos, que um vem linkado ao outro, este também, ele tem um vínculo, mas ele procura abordar de uma forma mais específica sobre a figura do profeta Jeremias, porque nas demais ela fez a questão de informar como era a vida do povo de Judá e de Israel dentro da cidade de Jerusalém, como o povo estava se portando diante de todos os ensinamentos que o Senhor havia ordenado. Mas assim como no primeiro, que foi o chamado de Deus ao profeta, e segundo, que foi a instrução de que ele seria a boca de Deus, agora nós vamos falar sobre como seria a vida, como seria o portar do profeta Jeremias diante de todo o povo, diante de toda a cidade. E ela começa com os seguintes dizeres: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filho nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que o tiverem e dos pais que o gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças dele, nem deste povo retirei a minha paz. Porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão, não se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto, não consolá-lo-á por causa de morte, nem lhes darão beber do copo de consolação, pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete, para te assentares com ele e comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e da noiva. Quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhe responderá: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e eles se foram após outros deuses e serviram, e o adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora dessa terra, para uma terra que não conheceste, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas
Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até em fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio no meu dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Bem, olhando assim, parece que Jeremias, ele só teve uma missão: proclamar maldade sobre o povo de Israel. Mas essa proclamação de maldade, ela não foi feita assim, de forma desnecessária. Tudo isso porque Israel, como nós vimos, os pais deles que caminharam pelos desertos, que aprenderam a adorar um Deus único e verdadeiro, a prestar louvores somente a Ele, a fazer sacrifício de animais somente a Deus. O que eles fizeram? Eles se corromperam, eles se deixaram levar por outros deuses. E na cidade de Jerusalém, que foi a cidade que eles adentraram após conquistarem a Terra Santa e ali firmarem suas casas, tanto o povo de Israel, o povo de Judá. E aí o que eles fizeram? Eles se deixaram levar pelos deuses que estavam nas cidades circunvizinhas de Israel e de Jerusalém, e deixaram-se levar pelos deuses que eram vendidos, eram comerciados ali no mercado da cidade. E não só pelos deuses, eles passaram também a prestar sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças, sacrifícios de pessoas que que viviam às praças, à margem da sociedade, dos mais necessitados. Então, Deus mandou essa palavra diferente a Jeremias: não tomarás mulher, não terás filho nem filha neste lugar, porque os filhos e as filhas que nascerem neste lugar, as mães que os tiveram e os pais que os gerarem nessa terra, morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados, nem sepultados. A espada e a fome os consumirão. Por que é que Deus proibiu Jeremias de casar? Porque os filhos que nascessem naquela terra, eles pagariam um preço muito grande, que é o de terem pais que os geraram em meio a um lugar tão pecaminoso. E nessa cidade, uma vez que estava imperando o pecado, esses pais morreriam. Essas crianças, muitas seriam mortas. Algumas ficariam órfãos. E aí o que aconteceria? Jeremias, para manter a comunhão com Deus, para ter
a liberdade de ir e vir segundo os preceitos de Deus, segundo as ordens. Vai, fala o povo, volta, jejua, retire-se, faça jejum. Ele tinha que ter uma vida separada. E se ele constituísse lar, de uma forma ou de outra, Jeremias se veria enredado nas tarefas do dia a dia, nas tarefas que dizem respeito a uma família. E para evitar que Jeremias fosse uma das pessoas das quais Deus lançaria mão, pesaria a mão sobre ele, para fazer com que ele sofresse, e que com isso um profeta que realmente tivesse comunhão com Deus fosse quebrada, Deus separou de forma que Jeremias não se casasse. Muitos outros profetas, eles casaram, sacerdotes, mas esses, infelizmente, muitos se deixaram corromper, poucos foram os que não. Fato é que, imagine, uma mãe que tivesse um filho e uma filha, e vendo que estes estavam sendo vitimados por enfermidades horrendas que viriam cair sobre eles, essas planteariam, e seria muito doloroso. Os pais, eles ficariam com o coração dilacerado. E o que aconteceria? Muitos pais e mães perderiam seus filhos por causa do pecado que imperava na vida do povo Israel, do povo de Judá em Jerusalém. Quando eles perdessem, o que é que ainda tinha que acontecer? Jeremias foi proibido a entrar nas casas onde houvesse luto, e que ali, junto àqueles pais e mães que estavam planteando pela morte dos seus filhos, fossem por enfermidade, fosse por fome ou por qualquer tipo de outra coisa, ele também acabaria sofrendo, porque ele não poderia entrar naquela casa, porque dessa forma seria um modo mais visível, mais palpável deles perceberem que Deus estava retirando deles a sua misericórdia. Ele estava retirando de entre o povo a sua benignidade, que é a sua bondade, né? A sua boa vontade para com aquele povo. E não só no momento de dor. Jeremias não poderia ir em local com luto, morto, onde havia